Uma pergunta aqui, porque todo mundo quer vender no online. Todo mundo quer ser infoprodutor. E tem gente que não tinha nem o Instagram, não tinha Facebook. Gente, o desafio de vocês deve ser absurdamente enorme, né? E qual o problema de buscar engajamento a qualquer custo? Pois é, as pessoas acham, como a gente tem muitos influenciadores na internet que vivem dos likes, que vivem dos views e dessas curtidas, e esses influenciadores é quem dizem, qual conteúdo está dando certo, qual conteúdo está viralizando. Os empreendedores, muitas vezes sem entender quem precisam seguir, o que eles têm que fazer, o que eles vão fazer, eles vão seguir essas dicas e acabam produzindo esses conteúdos para viralizar. Só que não necessariamente é esse o tipo de conteúdo que traz venda. Quando a gente fala em construir autoridade, em conseguir vender o seu produto, o seu serviço na internet, o que você precisa fazer é entender qual é o conteúdo que vai trazer o cliente certo e o cliente comprador. E não só pessoas curiosas ou pessoas que se engajaram com algo. E esse é um dos desafios também, né? A gente entender que existem as métricas, que são métricas importantes, mas que são de muita vaidade. Tenho sei lá quantos seguidores, sei lá quantos likes, mas para quantas pessoas você está vendendo? Rede social é um ambiente de venda. Não é um ambiente de fama, é um ambiente de venda. É mais um local onde você que é empreendedor pode estar na frente do seu cliente vendendo para ele. E é isso que a gente tem que ter ali na nossa cabeça. Será que tudo que eu estou fazendo, a forma como eu estou me posicionando, os tipos de conteúdo que eu estou criando, eles estão trazendo o público certo? Eles estão convencendo o público a respeito do meu trabalho? São perguntas que os empreendedores têm que ter em mente sempre. É verdade. E tem uma coisa que é muito na linha do que a Natana falou, que é a gente que é empreendedor, a gente tem... Produzir conteúdo é mais uma coisa dentre as milhares de coisas que a gente tem para fazer. Sim. E produzir conteúdo é um mal necessário. Pra gente que é empreendedor é isso. Não é o nosso... Assim, diferente de um influenciador, não é o nosso negócio. Nosso negócio é aquilo que a gente faz ali pra vender, aquilo que a gente vende, né? E quando você vai por essa linha, você acaba seguindo uma receita de bolo que você tem que fazer uma live por dia, 1.800 stories por dia, 72 posts carrossel, não sei quantos reels de dancinha, que efetivamente podem até funcionar para engajamento, mas como a Natana disse, para venda efetivamente não vai funcionar. Primeiro que você não vai conseguir produzir tudo isso, né? Porque a gente tem, dentro das milhões de coisas que a gente tem para fazer, o conteúdo é a última coisa que a gente faz, porque não é o que, entre aspas, nos traz o dinheiro. Sim. Então, eu sou o cara da venda, né? Eu gosto muito de fazer coisas que vão me gerar venda, sempre. Sim. Então, hoje eu foco em 2 ou 3 tipos de conteúdo que me trazem isso. Eu faço um conteúdo para cada etapa do funil, seja uma etapa de descoberta ali, onde eu vou fazer, sim, um conteúdo que tenha mais a ver com o que o cara tá buscando, mas sempre pensando, eu vou trazer esse cara por uma dor. No meu caso, o cara, normalmente a pessoa não consegue vender. Então, você não consegue vender, é por conta disso, e provavelmente você está errando nisso aqui, e a solução é fazer alguma coisa aqui comigo, né? E às vezes a gente faz conteúdos de venda que dão 800, 1.000 salvamentos, e é um conteúdo de venda, né? Por quê? Porque ele é focado em gerar muito valor, mostrar que é possível ter uma transformação e chamar esse cara para uma venda. Sim. Que é o nosso foco, porque o restante ele vai funcionar para quem quer ser influenciador, mas para quem quer vender tem que ser focado em venda. Não mas também não pode virar o panfleteiro digital, né? Que é tudo venda, produto, e não gera valor. Sim. Quando você tem um conteúdo que gera valor, mostra que você entende daquela dor e faz uma chamada pro cara comprar, seja para uma conversa, uma reunião, alguma coisa, a chance de você vender é muito maior. Legal. E o trabalho de vocês, assim, eu sempre eu olho para a Natana e vem a autoridade. Sempre. Posicionamento é algo muito forte que vocês trabalham há muito tempo, né? E que vocês têm case de sucesso, assim,
que eu gostaria que você citasse alguns nomes aqui pra gente, para entender um pouquinho da importância do trabalho de vocês, para quem está assistindo. Nossa, são tantos clientes, né? Tem a Vanessa de Oliveira, Sim. que é expert em empoderamento feminino, conquista, sedução, e agora está ensinando sobre empreendedorismo feminino também. Ai, me ajuda a lembrar dos clientes. O Vinícius Possebon, do Queima de 48 Horas, que foi um dos personal trainers pioneiro em criar sistemas de home fitness, né? De você se exercitar em casa. E assim, bombou, explodiu. Foi na Ana Maria Braga 2 vezes, enfim. Tem muita gente da área de desenvolvimento humano. Então tem o Wilton Neto. Recentemente a gente fez posicionamento para o Rodrigo Cardoso também. O Jorge Coutinho. O Jorge Coutinho, que é um português, né? Sim. De Portugal. Bruno Gimenez, Camila Porto, Paula Abreu, Gabriel Goff, Samuel Pereira. É gente E pra dentro. como se tornar uma celebridade aí nesse mundo digital? Por onde começar? Então, pelo posicionamento. A gente tem uma metodologia própria, Sim. onde a gente entende que existem 7 passos que fazem com que uma pessoa saia ali de onde ela está e se torne a maior referência da área dela. Isso vai crescendo em volume, né? Você sempre pode crescer em autoridade, fama, reconhecimento. Mas o primeiro passo é posicionamento. Que é você entender... E que não é tão simples, né? Não. As pessoas se perdem aí, né? Se perdem muito. É você entender qual é o espaço que você vai ocupar no mercado e como esse espaço vai ser diferente de tudo que as outras pessoas estão fazendo. Sobre qual viés você vai se destacar, quais são as posições que você vai ocupar, que movimento você pode gerar ali para você ter, né, o seu público, sua comunidade de fãs. Então, o posicionamento ele tem mais de 12 aspectos que você seleciona, que você trabalha, e que isso, muito bem estruturado, faz uma pessoa, assim, explodir. E o resto das outras chaves que a gente fala, elas consistem em tornar público esse posicionamento. Então, como é que a gente usa canais de comunicação? É uma das chaves. Sim. Como é que a gente usa os canais de comunicação de forma estratégica para que a gente fique mais famoso, reconhecido, para que os nossos jargões, né, Sim. se fixem na mente do público, para que a gente chame a atenção de determinadas pessoas que a gente quer chamar. Estar na mídia, né? Estar dando uma entrevista num podcast. Quais são os ambientes onde você tem que estar? Sim. O que vai fazer você se tornar relevante para ser convidado para um programa desse? Então, todas as outras chaves que incluem networking também, a parte de imagem e marca pessoal, que é fundamental, depois de posicionamento, tem que trabalhar. Como Sim. é que a tua imagem, né? Quem é que Sim. você vai representar diante desse posicionamento? E tudo isso se fortalecendo, né, essa engrenagem girando, faz com que essas pessoas despontem e se mantenham muito tempo ali, né, nesse lugar de fama e reconhecimento. A gente não imagina quanto de trabalho que é para você chegar no resultado de uma Vanessa de Oliveira, de um Bruno Gimenez, o quanto de investimento de tempo, de recurso, de estudo para chegar no resultado que tem. A gente fala que, na verdade, hoje em dia, você se tornar uma referência é muito mais fácil do que antigamente. Sim. Não é porque as pessoas não conseguem ou que Verdade, elas não sim. sabem como fazer que não funciona. Na verdade, é muito mais fácil fazer isso hoje, porque antes Sim. você se tornava uma autoridade onde? No seu bairro, né? Sim. No seu bairro, ali numa região que você estava presente fisicamente. E hoje essa demanda, ela pode ser mundial. Sim. Né? A gente acabou de conversar com o pessoal que faz processo de coaching, tal, treinamentos. Esses caras conseguem atender na local, mas também conseguem atender alguém na Alemanha. Né? Por exemplo, o Jorge Coutinho que a gente atendeu, claro, a gente teve contato com ele presencialmente, mas todo o processo foi online. E tipo, ele lá em Portugal, a gente aqui em Itu fazendo um trabalho. Olha. Então, essa demanda é muito mais fácil você criar ela, porque você não tem mais limite de pessoas que você pode atender. Sim. Então, por exemplo, o Jorge, ele pagou a gente em euro, né? Então, se a gente for comparar a base de preço, Sim. para ele é muito mais barato pagar do que para alguém que está aqui. Uhum. Então, as pessoas... O grande lance é entender que elas não precisam mais vender para quem está do lado. Localmente, né? A gente pode vender para qualquer pessoa no mundo, a não ser que seja alguma coisa muito específica
Que, tipo, não dá pra você cortar o cabelo de alguém Sim. em outro lugar. Mas ainda assim, você consegue Mas aumentar... dá pra ensinar. Mas dá pra ensinar. Sim. Você consegue aumentar a sua percepção de valor pra você cobrar 2, 5, 10 vezes mais Sim. pelo mesmo trabalho que você faz hoje. Então, a gente... hoje é muito mais fácil você fazer isso usando todos os recursos que você tem, que antigamente era só o boca a boca. Eu fui em tal lugar e consegui... É verdade. Foi bom, né? Na minha profissão eu vivi isso. Porque imagina, eu comecei há 38 anos. Não tinha internet. Aí como que eu consegui me posicionar? Porque eu network, relacionamento, fazia muito evento, participava de muito evento, estava no jornal, estava na rádio, estava na TV o tempo todo. E a facilidade hoje realmente, porque não tem mais essa... Não tem mais essa barreira, né? Geográfica. E a internet, ela tirou o poder dos grandes grupos. Se você vê hoje na internet, qualquer pessoa pode ensinar qualquer coisa. Claro, aí para você ficar muito reconhecido, de uma forma positiva, né? Você tem uma facilidade, né? Que antigamente... Hoje é muito acessível. Hoje, se você for fazer... Antigamente, para você ser reconhecido, por exemplo, para ser visto por muita gente, você tinha que contratar um comercial na Globo. E você tinha que desembolsar uma grana absurda, que limitava quem poderia acessar isso. E hoje não. Com a internet, com R$6 por dia, você consegue impactar 2.000 pessoas por dia que não conhecem o seu trabalho. Sim. Então, olha que democratização que houve. Só que as pessoas não sabem usar, acham que aquilo não funciona, e aí tendem a voltar para o que sempre fizeram. Eu acho que não tem resultado. Acho que não tem resultado. Só querem fazer no orgânico, né? Tem a visão desse uso de rede social como se fosse um espaço gratuito, quando, se eles aprendessem a usar estrategicamente aquilo ali, fazendo os anúncios devidos, poderiam crescer absurdamente e vender muito mais. Então, é isso. Tem essa dualidade, né? As ferramentas, elas facilitam o acesso, mas ao mesmo tempo fica todo mundo na mesma. Todo mundo na mesma coisa. E alguns despontam. Por quê? Porque eles entendem que não é só aquilo ali. Que existe um universo de estratégias que podem ser feitos, que fazem com que as pessoas decolem, né? Usando esse mesmo ambiente. O ambiente está aí para todos, só que só alguns usam de forma bem estratégica, né? E qual o grande diferencial competitivo no posicionamento, na visão de vocês? Você diz assim, qual elemento dentro do posicionamento? Isso. Olha, geralmente existem 2 perfis de pessoas. Em alguns casos, eu observo que os nossos clientes são líderes que geram muita paixão. Então, é o caso de pessoas que têm personalidades muito intrigantes, histórias de vida emocionantes, né? Tem essas pessoas. Sim. Existem essas pessoas. Então, a diferenciação por personificação é onde a gente mais se apoia. Que é o quê? Uma pessoa aparecer à frente da marca, mas não só aparecer assim falando. É uma pessoa colocar sua personalidade, sua vida, né? Seus ideais, seu estilo. Então, quando a pessoa ela já tem isso muito forte, isso vira o principal diferencial, com certeza. Mas a gente trabalha outros. Existe uma forma de você se diferenciar por processo, por método próprio. Por exemplo, construção de autoridade. Talvez vocês já tenham ouvido outra pessoa falar sobre isso, mas só a gente, dentro da Alt & Co, a gente tem o nosso método, que é o método Autoridade Máxima, é um método registrado. Só com a gente você vai ter esses 7 pilares que a pessoa tem que trabalhar para ela ficar reconhecida, esse passo a passo. Isso é só aqui dentro. E isso faz com que a pessoa elimine a concorrência, certo? Porque quem concorre com alguém que tem um método? Ninguém tem esse mesmo método. Isso faz com que você precifique a sua maneira, né? O seu preço pode ser o quanto você definir. Porque as pessoas não conseguem te comparar com outros. Tem diferenciação por inovação, diferenciação cruzada, quando a gente junta termos de um segmento com outro segmento, igual tem um chefe brasileiro que criou um sorvete de Guinness, de cerveja. Sorvete de cerveja. Legal. Então, olha que interessante. Aí, com esse produto, essa criação, ele despontou. E aí, o restaurante dele ficou famoso, entende? Então, a diferenciação, você entender quais são as técnicas, quais são os tipos e escolher,
fazem com que você desponte e não seja mais comparado. Porque o que eu percebo muito dos empresários, uma dor muito grande, é essa de... Tem sempre pessoas fazendo pelo preço menor, né? Verdade. Marginalizando o mercado, que a gente fala, né? Então, como que alguém consegue, né? O fulano ali na esquina tá fazendo isso por metade do preço que eu consigo cobrar. E aí o empresário acha que a solução é ele abaixar o preço, dar desconto, quando não seria essa a solução.